Quantas vezes você já reparou os seus atos? Atos que muitas vezes você considerou errado, atos que te prejudicaram, atos que prejudicam outras pessoas também. Hoje nós vamos falar sobre a reparação, a importância de reparar passos que nós demos e não foram muito bem dados. Fazem parte da caminhada? Fazem. Sabe por quê? É através deles que nós aprendemos. Bom, gente, a reparação é uma atitude consciente de você ir lá e resolver o que precisa ser resolvido. É só pedir desculpa? É além disso, é aprender. Reparar é aprender. É interessante que é uma ponte entre o erro e o aprendizado. Percebe? É tão bonito quando a gente aprende, quando a gente repara, sejam pequenas situações e muito mais as grandes situações da vida. Afinal de contas, nós só temos essa vida para reparar. E quando a gente repara e a gente aprende e aplica na prática, olha, isso tem é tão valioso, tem tanto aprendizado, mais do que quando a gente fala, puxa, mas será que eu consigo reparar aquela fofoca que eu fiz? Aquela fofoca que eu participei machucou aquela pessoa. Bom, deixa eu ir lá e falar para ela, olha, desculpa, eu falei, eu errei, eu agi mal, queria pedir desculpas, foi eu quem falei, né? Percebe que a gente fica com vergonha de falar, a gente fica com medo de falar, mas todo sentimento que parece ser ruim se torna pequeno perto da satisfação de reparar um erro. Você volta para a sua vida, o que você aprendeu? Não devo falar mais das pessoas. O Papa está dizendo muito isso, né? Para a gente cuidar muito da língua agora na Quaresma. Ou seja, reparar as coisas que eu falei. Talvez as coisas que você fala dentro da sua casa. Um pai que grita com seu filho num ato de raiva, num momento enfurecido, vai lá, senta com o filho. Filho, desculpa, eu falei demais, eu fui violento, fui muito bravo, me perdoa. Filho, não é assim que a gente deve lidar com a raiva. Vamos aprender a lidar com a raiva de maneira diferente? Olha que bonito, né? É claro que existe a hierarquia que a gente deve respeitar entre o pai e o filho, mas quanto um pai está ensinando um filho quando ele fala sobre isso? Ele está ensinando ao filho que é um futuro, né? Um ser humano de futuro, ensinando que ele deve lidar diferente com a raiva. Não o pai manter aquela soberba, né? Não, eu falo do jeito que eu quero. Mas é tão interessante esse aprendizado, né? E os aprendizados, eles vêm assim todos os dias, a todo momento na nossa vida. Quando eu erro, eu falo, gente, desculpa, eu errei, era uma coisa, eu chamei outra. É reparar, não ter vergonha, usar da humildade. E esse processo nos ensina muito. Reparar não é sinal de fraqueza, é sinal de evolução. É sinal de aprendizado, isso é sinal de conversão. E isso é o processo, esse momento que nós estamos tendo agora. Quando nós somos chamados à conversão, é reparar aquilo que eu preciso reparar na minha própria vida. Inclusive consigo mesmo, né? Falar, poxa, para mim, né? Pô, desculpa, eu preciso reparar isso aqui, eu estou errando comigo, estou me prejudicando na minha vida financeira, na minha saúde física, na minha saúde emocional. Deixa eu reparar isso aqui. De repente você olha para esse grande quintal que é a sua vida e você fala, poxa, olha quanta coisa que eu preciso reparar, quantas árvores em situação de relacionamento que eu preciso podar, arrumar, limpar. Se deixar assim, ninguém vai fazer não, tá? Ninguém faz para você o que é só feito por você. Alegre-se, a oportunidade é única, nós só temos o hoje. Que seja pequenininho, mas que o seu reparo seja feito e que o seu aprendizado seja eficaz e que você possa colocar em prática. Vamos na carta de São Paulo aos Efésios com esperança no coração, com desejo de melhora, com desejo de conversão. Pulse vida em cada vida que esteja conectado neste momento para que a palavra faça efeito e, acima de tudo, seja a luz no seu caminhar. Muita luz para você. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes assinalados para o dia da redenção. Expulsai de vossas vidas toda amargura,
ira e indignação, clamor e maledicência, bem como toda a malícia. Ao contrário, sede bondosos e compassivos uns com os outros, sabendo perdoar uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Paulo convida a comunidade de Efésios a viver uma vida nova. E para viver essa vida nova, é necessário assumir a pessoa de Jesus Cristo. Ser homens e mulheres novos. E Paulo coloca um gesto concreto, sair do egoísmo para viver a generosidade compartilhada. E no caminho de fé é necessário sempre o reparar, o corrigir os nossos erros, para que nós possamos vivenciar uma vida nova. A reparação, a correção dos nossos erros é reconhecer a nossa fragilidade, é com humildade perceber que nós podemos errar, que nós podemos caminhar com as nossas dificuldades, mas não podemos parar nelas. Devemos consertar os nossos erros. Não podemos ficar parados e não dar o braço a torcer, como muitas vezes a gente faz, principalmente na relação com as outras pessoas. Percebo que eu estou errado, mas não quero me colocar diante do outro e admitir o meu erro. É necessário para que nós possamos ter a generosidade, a confiança nas nossas relações, a confiança de um para com o outro. Reparar, corrigir, superar os nossos erros é vivenciar a misericórdia divina, a compaixão. Primeiro, reconhecer que eu errei, dar o perdão para mim, pedir o perdão para o outro. E dessa forma, ser capaz de reconstruir a nossa vida, de reconstruir as nossas relações. Reparar é reconstruir pontes, é refazer pontes. Reparar, superar os erros, é deixar que a graça de Deus transforme a nossa vida. Nos ajude a superar as nossas fragilidades e caminharmos fortemente para vivenciar o amor de Deus, o amor às pessoas. E é importante, muito importante, sairmos de nós mesmos e sairmos dos nossos erros para reconstruirmos a vida, reconstruirmos a nossa história, as nossas relações na graça e no amor de Deus. Vamos rezar um bocadinho? Vamos, Pai. Pedir a Deus que possa nos ajudar e ajudar nesse momento, principalmente a todas as pessoas que sofrem. Sim. Sofrem pelas intempéries da vida, Sim. pelas dificuldades, sofrem nos hospitais. Eu tenho uma pessoa que eu estou rezando no meu coração, e que Deus possa iluminar a todos nós. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aproveitar esse momento, ainda nesse clima de meditação, talvez você, quando o padre falava, me passava pela cabeça, né? Às vezes a gente se dá conta, vem para a consciência de tanta coisa que a gente precisa reparar, e para muitas pessoas, às vezes vem a tristeza. Poxa, eu tenho que voltar a falar com meu pai, como que eu vou ligar? Eu tenho que refazer aquela relação com a minha filha, ou eu tenho que ir lá pedir desculpa para os meus amigos no trabalho, né? São tantas situações que é sua responsabilidade. Ao invés da tristeza, opte pela alegria de poder reparar, de ter vida para reparar, de ter oportunidade, o amor misericordioso e a redenção, né? Jesus que nos dá essa graça da redenção para a gente poder reparar. E seja animado nesse reparo, seja dedicado, faça o seu melhor, não do jeito que você quer, mas faça o melhor, é o amor. Mas como é fazer o melhor? É seguir o que Cristo nos ensina. É a arte da gente poder sair dessa repetição dos erros, desse padrão que a gente às vezes percebe, que é a repetição de um erro que nos aprisiona. Aproveita a sua liberdade e seja livre no amor de Deus.